E a França identificou uma nova variante do coronavírus com mais de 40 mutações genéticas. Uma delas está associada ao potencial aumento de transmissão. A IHU foi descoberta por pesquisadores do Instituto Hospital Universitário de Marselha. Ela deriva de outra estirpe da Covid-19, detectada no Congo em setembro de 2021, e que está atualmente sob a vigilância da Organização Mundial da Saúde. Pouco se sabe sobre os possíveis riscos que a variante pode oferecer. Mas é preciso ficar atento, nós vamos ver também como é que está agora a situação em todo o estado. Nas últimas 24 horas, Minas Gerais aplicou mais de 100 mil vacinas contra a Covid-19. A cobertura da primeira dose em pessoas com mais de 12 anos está próxima dos 92%, já a segunda dose chegou aos 85% em todo o estado e a unidade de reforço está acima dos 16%. Olha, e apesar da vacinação seguir avançando, inclusive a dose de reforço com as festas de fim de ano, férias escolares e medidas cada vez mais flexíveis, os casos de Covid já aumentaram em grande parte das cidades brasileiras. Há cada vez mais diagnósticos positivos e as internações também já aumentaram em vários municípios. Além disso, casos de influenza H3N2 também tiveram alta nos registros e postos de saúde estão lotados. No Brasil, incluindo o Juiz de Fora, já há relatos de casos de pessoas que tiveram diagnóstico positivo para Covid e influenza ao mesmo tempo, o Flurona. Todos os casos estão sendo investigados. Eu sei que a gente fica muito preocupado, estávamos aí, ansiosos para que a vacinação começasse, muitas pessoas com dúvida, sobre o que vai vir pela frente, o que teremos pela frente ainda. E para discutirmos essa questão, tirarmos as dúvidas, nós convidamos agora o imunologista Mário Lúcio Novaes. Doutor Mário Lúcio, uma boa noite para o senhor, uma excelente noite. A gente fica feliz de tê-lo aqui e queremos já saber o seguinte, qual que é o diagnóstico que o senhor faz desse período em que estamos vivendo? A minha felicidade é dupla. Então, assim, esse período que estamos vivendo é um período complexo, é um período que nós temos que entender que estamos vivendo a maior pandemia da história da humanidade. E uma pandemia não se faz só com um vírus, ela é resultado de todo o nosso descontrole, toda a nossa ansiedade em buscar solução para um problema de difícil solução. É um vírus que se replica demais, que varia demais e, como eu já disse para você antes, a gente vai ver períodos de altos e baixos. Durante os próximos anos, a gente vai ter uma melhora e uma piora, uma melhora e uma piora. Conta que nós nos adaptemos a isso. Pois é, nós estávamos aqui conversando, antes do jornal entrar no ar, e eu estava assim, esperando, que o doutor Mário Lúcio fosse falar assim, não, daqui uns 6 meses tudo está tranquilo, mas e aí chega agora essa questão da nova variante na França, a Ômicron também que está aí, essas variantes de fato preocupam muito, Preocupam muito, mas olha só, variante vai surgir sempre. É a adaptação do vírus a um novo modelo, a uma nova vacina, a um novo comportamento da população. Então teremos Ômicron, IHU, Delta e outras tantas que virão. A gente tem que botar isso na cabeça, é a primeira coisa. Segunda coisa, a minha preocupação, na verdade, é com variante Ômicron. E mesmo dela a gente sabe muito pouco, e você já vê que surgiu outra. Então a gente vai ter que conviver com essa história. E o senhor acredita também que agora, neste momento, é hora dos municípios começarem a repensar, os municípios e o Estado, a atenção que tem dado para o distanciamento social, para as regras mais rígidas, de segurança em relação à Covid-19? Qual que é a sua visão sobre isso? Minha visão, Elisa, é que algumas coisas impactam na evolução da doença, na evolução da pandemia. Primeiro, nosso comportamento próprio. Segundo, o uso de vacina. Eu não sei por que ainda tem tanta gente que não fez segunda dose, tanta gente que não fez primeira dose e tanta gente que questiona a vacinação de crianças, sem questionável no momento de pandemia. Segunda coisa, uso frequente de máscaras. Nós temos que nos adaptar a isso. Eu estou usando a minha aqui agora para dar exemplo. Nós temos que... A máscara vai ficar com a gente um bom tempo, talvez uns 4, 5 anos ainda. E a terceira coisa é a testagem. A gente tem que fazer teste. Por quê? Porque no momento desse, você vive dengue, você vive febre amarela, você vive sarampo, dentre outras viroses. Então a gente tem que saber H1N1, H3N2, e a gente tem que saber com o que está lidando. Você saber com o que está lidando, fazer teste, testar a população é ultra importante. Por quê? Porque o tratamento dependerá da doença que você tem. São tratamentos diferentes para doenças diferentes.
Agora, doutor Mário, uma questão que é fundamental, né? Nós acompanhamos agora no início do jornal também, durante toda a semana, outros veículos de comunicação têm abordado a questão da vacinação de crianças, né? Muitas pessoas estão preocupadas, algumas têm medo, é uma questão muito polêmica, não na questão científica, né? Mas muitas das vezes acaba entrando também no campo político. O que o senhor poderia dizer para a gente em relação a essas questões? A questão não é polêmica, ela é necessária. A única maneira que você tem de controlar a pandemia hoje é a vacinação. Alguns pais estão preocupados com trombose, com isso, com miocardite, mais aquilo. Olha só, presença de trombose, vou dar um exemplo, numa vacinação de Covid é 0,03%. Na presença da doença é 100%. O fundamento da Covid é a trombose. Então, qual é o problema, qual é a resistência que tem de vacinar? Para mim, nenhuma. Pois é, e nesse mesmo sentido, então, vale a pena destacar que a vacinação, de fato, ela é segura e precisa acontecer. Antes de mais nada, né, as pessoas precisam também, pelo menos, tomar aí essas doses. E por que, na verdade, as pessoas começam, por exemplo, tivemos a primeira dose, segunda dose, estamos na terceira. Como é que o senhor avalia também essa adaptação das vacinas? Primeira coisa, não há que questionar a vacina. Se você não tem hoje as mesmas mortes que você tinha em fevereiro de 2020, é por causa de vacina. Não tem outra medida. Você não tem remédio, não tem nada, nenhuma outra medida. Avaliação de vacina é assim, a única situação que nós temos hoje para reduzir propagação e reduzir mortalidade. Então não há também o que questionar. Nós teremos vacinas adaptadas às variantes. É igual a vacina da gripe, você não toma vacina da gripe todo ano. Por quê? Porque surge uma nova variante também. Então a vacina de Covid vai ter isso. O grande problema da vacina que eu vejo hoje é que o tempo de proteção dela ainda é curto com essas vacinas que a gente tem. Então imagino que você vai vacinar uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, nos próximos anos, buscando a cobertura contra essas novas variantes. E, doutor Mário, a gente também vive um período, né, em que a vacina está aí, na questão do Brasil, demorou muito tempo para chegar, chegou, as pessoas estão procurando os postos de vacinação. Minas Gerais avança na questão da vacinação em todos os municípios mineiros, né? O brasileiro acaba tendo aí já uma cultura de vacinação, né? Desde criança já somos levados aos postos de vacinação. Mas é necessário também suficiente vacinar apenas o Brasil? Como é que também a falta de vacinação, por exemplo, na África ou em outros países do mundo pode impactar no nosso dia a dia? Vamos devagarzinho, Elias. Primeiro, assim, cumprimentar o pessoal do Programa Nacional de Imunização. É o principal programa de vacinas do mundo, então merece todos os nossos créditos, de ter feito a vacina no tempo que fez. Segunda coisa, não se controla a pandemia em um estado, em uma cidade, em um país. Controle de pandemia mundial. Você vê hoje que a África tem em torno de 3 a 4% da população vacinada. Estamos avançando? Estamos. Tem produção da vacina para vacinar o mundo todo? Não temos ainda. E vacinar o mundo todo é vacinar todos os lugares possíveis, desde que você nasce até a sua idade avançada. Então nós não temos vacina para isso ainda. Então eu quero fazer um pedido a todos que ainda não tomaram sua dose, não tomaram sua primeira dose, não tomaram sua segunda dose, não tomaram seu reforço, aos pais que nos ajudem nessa situação desafiadora que é a vacinação do mundo. Nós temos que proteger a humanidade. Não está na hora de pensar no próprio umbigo, está na hora de proteger o mundo. Excelente, doutor Mário. Olha, para a gente poder também conversar um pouquinho mais sobre essa questão, quero convidar agora também a jornalista Laura Marques, de Belo Horizonte. Laura, uma boa noite para você. A gente sabe que é um assunto que traz aí várias questões, vários questionamentos, né? Em relação ao Estado, Laura, como é que é o diagnóstico, né? Tanto de influenza quanto Covid, esse aumento no número de casos já preocupa? Uma boa noite para você. Boa noite, Elias. Boa noite ao nosso convidado, doutor Mário, que está aqui com a gente, aos nossos telespectadores também. Pois é, agora Minas Gerais está enfrentando em várias cidades um surto também de gripe, ao mesmo tempo que a pandemia da Covid-19, né? Para falar um pouquinho sobre a situação daqui de Belo Horizonte, da Grande BH especificamente, ontem a gente teve uma situação que assustou muita gente. O que aconteceu? A Prefeitura de Belo Horizonte comunicou que todos os leitos de enfermaria dentro dos hospitais, que são os espaços reservados para as pessoas que estão numa situação de média complexidade, ainda não chegaram a precisar de uma UTI, mas já precisam de internação e aí vão para as enfermarias. Esses leitos ficaram superlotados.
Então, por conta disso, a Prefeitura de Belo Horizonte teve que aumentar o número de unidades disponíveis para poder receber esses pacientes com Covid-19. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, desde ontem estão sendo abertos 20 novos leitos aqui na cidade. Antes eram 220, agora são mais 20 para poder receber os pacientes com Covid-19 e aí sim tentar resolver essa situação. Mas esse número ainda não é suficiente, tem 18 pessoas que continuam na fila e até o fim da semana a Prefeitura de Belo Horizonte vai ampliar o número de leitos, mais 70 leitos para poder receber esses pacientes. Então, de fato, a transmissão da Covid está aumentando bastante aqui na cidade. A gente ainda está muito longe daquela situação super grave que a gente viveu em março do ano passado, porque na época eram mais de 1.000 leitos de enfermaria aqui em Belo Horizonte e eles ficaram superlotados. Dessa vez, a gente está falando de aproximadamente 200 leitos. Então, estamos distantes daquela situação, mas ainda assim já ficando com essas vagas que existem já lotadas, Elias. No caso das UTIs, a ocupação caiu um pouquinho aqui em Belo Horizonte. Até segunda-feira era de aproximadamente 62%. Nessa terça-feira, aliás, nesta quarta-feira, chegamos a eram 64%, chegamos a 62% de ocupação nas UTIs, que são as vagas para pacientes mais graves. O RT, que é o índice de transmissão da Covid-19, caiu um pouquinho aqui em BH, era de 1,17, agora está em 1,16, então teve essa pequena redução nas UTIs e no índice de transmissão da Covid-19. Esses são os dados mais recentes que a Prefeitura divulgou. Então, há agora essa corrida para reabrir leitos que foram fechados ao longo dos últimos meses, exatamente por conta da vacinação. A vacinação conseguiu reduzir o número de casos, mas agora esses casos estão aumentando mais uma vez por vários fatores. Por conta da Omicron, por conta também das festas de fim de ano. Muita gente se reuniu, muitas aglomerações aconteceram. Então, os especialistas, as autoridades de saúde estão dizendo que esses fatores combinados estão fazendo, então, o número de casos de Covid aumentar, mas esses casos são menos graves do que meses atrás, quando a gente tinha menos pessoas vacinadas ou quando a gente não tinha ninguém vacinado. Então, como a gente está ouvindo o especialista, Dr. Mário, falar aqui a importância dessa imunização contra a Covid-19, eu queria fazer uma pergunta para ele, doutor, se me permitirem, né? A gente consegue ver qual que vai ser a saída para essa situação? Você falou de anos, da gente conviver com a máscara ainda por anos, né? Será que a gente vai ver esse aumento do número de casos sempre subindo e descendo? É algo que a gente vai conviver sempre? E outra questão também, as prefeituras já devem começar a pensar em restringir a circulação de pessoas agora, no momento que a gente vive atualmente, por conta dessa nova onda, doutor? Muito boa noite. Boa noite, prazer falar com você. Duas respostas, né? A primeira, como é que a gente vai conviver com isso? Em altos e baixos. Sempre em altos e baixos, a gente já aborda isso todas as vezes. Não é pandemia que você controle com 6 meses, com 1 ano, com 2 anos, acredito que não. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que todo mundo já imaginava que a gente iria ter uma sobrecarga hospitalar, né? Uma sobrecarga de necessidade de leitos, de UTIs também, principalmente agora que você está convivendo junto com H3N2. Então isso já era esperado. É simples assim, gente, tudo que acontece na Europa, na Ásia, passam 4 a 8 semanas, acontece no Brasil. Então, não me assusta em nada saber. A questão é, Ômicron dá doença um pouco mais leve, ponto. Mas transmite 6 a 18 vezes mais que as outras variantes que a gente conhece. Então, se você tem um mundo de gente transmitindo 18 vezes mais, obviamente, você vai ter sobrecarga de UTI, você vai ter sobrecarga de enfermaria, como vocês já estão vivendo aí em BH e a gente acredita também em Juiz de Fora. Isso é esperado que ocorra. Talvez nós não tenhamos a mesma mortalidade, o mesmo número de mortos per capita. Mas, claro que as UTIs vão ficar cheias. Doutor Mário, agradeço muito a Laura também pelas perguntas. Quando a gente conversava aqui sobre essa questão, a Laura trouxe para a gente os dados também de leitos em BH. O senhor fez questão de destacar que, por enquanto, estamos em 200, né? E agora também chegamos aí, durante um período em que tivemos festas de Natal, festas de fim de ano, muitas pessoas aglomeradas, tivemos a questão com os cruzeiros, né? Como é que o senhor avalia também isso daqui a alguns dias? Olha só, dados que a gente tem de Estados Unidos, Israel, Holanda, por aí afora, os quadros de infecção, os quadros de doença por Ômicron, eles triplicam a cada semana.
Então, tudo que você pega hoje é um pico, é uma curva que é uma coisa indescritível. Ela cresce de uma forma indescritível, cresce verticalmente, não é? Então, eu acredito que a gente tenha problemas com o sistema de saúde, sim. A gente está com uma demanda reprimida alta também para outras doenças. E, assim, a gente vai ter que aprender a viver com essa situação, sabe? E muitas pessoas não têm isso na cabeça até hoje. Tem gente que não usa máscara, tem gente que não vacina, tem pai que não quer vacinar o filho, que faz um monte de confusões para vacinar os filhos. Então, a nossa luta, profissionais da saúde, profissionais da imprensa, ela tem sido hercúlea. Ao mesmo tempo, você tem que orientar que vacina é o que salva, que pandemia não passa rápido, e ao mesmo tempo enfrentar o negacionismo de pessoas, de políticos e tal. Agora, eu quero deixar bem enfático, né? Hoje a gente tem algumas medidas rápidas para a Covid. Vacinar, não tem outra coisa, nada reduziu a morte do que não seja vacina. Usar máscara, testagem, distanciamento social. Feito isso, começarmos a pensar no mundo, e não na gente só, não no abraço que eu quero dar, mas no mundo que eu tenho que preservar, eu acho que a gente vai ter um resultado melhor. Com certeza, doutor Mário. Olha, muito obrigado pelas informações, a gente agradece muito. O senhor gostaria de destacar mais alguma questão para os nossos telespectadores? Eu quero destacar sim, Elis, quero destacar que hoje não se questiona o valor da vacina, parar com esse negócio que eu vou vacinar, que eu vou ter doença, a maior doença que a gente tem é a Covid, que mata. Pedir que as pessoas usem máscara, pedir que as pessoas parem de pensar no próprio umbigo, comecem a pensar no mundo e desejar para todos um feliz 2022. Porque 2021 foi questão de sobreviver. 2022, para mim, é sobreviver. Como é que eu vou viver com essa pandemia? Muito obrigado, doutor Mário, mais uma vez. Seja sempre bem-vindo aqui ao Diversa em Rede. Eu que agradeço. Boa noite.